Opa, então, nesse vídeo mais uma questão, dessa vez uma questão aqui de força vetorial, certo? Antes de começar o vídeo, eu quero avisar que eu tô postando aqui no canal todos os dias dois vídeos no canal sobre matemática, tá? Te ensinando matemática e como responder questões. Se você quer aprender, se inscreve aí no canal, beleza? Bom, e outro aviso que é bom, importante nesse vídeo aqui, é que esse tipo de questão aqui é para nível superior. É da minha faculdade, tá? Foi uma prova que teve no semestre passado, que os alunos do semestre passado me enviaram. E eu vou responder ela aqui nesse vídeo, também para eu estudar e também para ensinar vocês caso vocês precisem. Mas caso você está inscrito nesse canal e o objetivo de vocês é passar em um concurso aí de nível médio, talvez para policial, não vai cair esse tipo de questão, certo? Talvez caia se for ali uma Sebrasp, uma. é, Acho que talvez só a Sebrasp que cobraria isso daqui no nível médio, talvez, tá? Mas, enfim, bora lá pra questão. Já dei o aviso aí, se você quiser pular o vídeo, os próximos dois vídeos, né? Esse e os próximos dois serão da prova da minha faculdade, beleza? Então bora lá pro vídeo. A questão diz, né? Determine a magnitude da força resultante e sua orientação, medida no sentido anti-horário a partir do eixo positivo x. Ó, meu colega até fez aqui o anti-horário, né? O que isso significa? Significa que a força no eixo x ela é positiva e no eixo y ela é positiva, quando é para cima e quando é para direita. E aí quando ela faz esse movimento para cá, ela está indo no sentido positivo, por isso que ela está sendo medida no sentido anti-horário, beleza? Ok. E aí pede para determinar a magnitude da força e a sua orientação. Para fazer isso daqui é simples, ó. Você pega o F1, o F2 e o F3, que aqui nesses casos é 15, 26 e 36. Você vai abrir eles, tá? Como assim abrir? Você vai precisar do Fx de 1, no caso o Fx dessa posição aqui, dessa força, e o o Fy1, certo? Depois o Fx2 e o Fy2, 2, e depois o Fx3 e o Fy3. E aí você soma. Por quê? Vai ter uma força no eixo X, três forças no eixo X, na verdade. Você vai somar essas três forças e depois as três forças no eixo Y. E você vai ter a magnitude da força resultante. Beleza? E também a orientação, porque ela vai estar para o eixo X e para o eixo Y. Mas a gente vai fazer um pouco mais do que a questão pede aqui, beleza? Então bora lá. Primeiramente, F1. F1 é fácil, a gente já consegue resolver aqui, ó. Fx de 1 vai ser igual ao seguinte. O eixo X está aqui, ó. Eu já ensinei aqui no canal, em outros vídeos, né, que se para você usar o cosseno ou seno, aqui a gente sabe que é o seguinte, ó, é F vezes o cosseno ou o seno. Como é que você sabe aqui o que é o seno e o cosseno? A gente está aqui no eixo X, certo? O eixo X, se ele for cosseno, ele tem que estar o ângulo colado no eixo X. Você pode usar colado para ligar a palavra cosseno. Lá na minha faculdade o professor chama de cossano, né? Se o ângulo está coçando o eixo X, então você usa cosseno. Nesse caso, o ângulo não tá. O ângulo 40 ele tá longe, então o professor chama de aceno. Ele tá acenando, ele tá longe. Então essa fica uma dica aí, tá? Para você saber. Então, o F vezes o quê? O seno de 40, certo? Que é a mesma coisa do cosseno de 50, que é o outro ângulo, certo?
Então, vou pegar a calculadora aqui, porque vai ficar fx1 é igual, o f é o 15, vezes o seno de 40. 15 vezes o seno de 40, estou com a calculadora científica aqui, tá? Pronto, 9,64. Então, fx1, vou até apagar logo tudo aqui, vou deixar aqui no canto, ó. fx1 é igual a 9,64. E agora para fy, a gente faz o quê? Mesma coisa, só que agora se eu usei seno para acenar para o ângulo lá, o fy, ele tá o quê? Colado no eixo y. Então é cossano, né? É cosseno. Logo vai ser fy. Esse y ficou meio estranho, né? fy1 é igual ao 15 vezes o seno. O seno não, que agora tá cossando, né? Então o cosseno de 40. 15 vezes o cosseno de 40 dá 11,49. Então já posso apagar aqui e colocar aqui o fy1 é igual a 11,49. Beleza? Aqui tem newtons e tal. Na verdade é kilonewtons, né? Porque a questão da em kilonewton aqui, ó. Então é kilonewton. Kilonewton. Beleza? Agora a gente vai para F2. F2 já é um pouco mais trabalhado. Por quê? Ele não dá o ângulo, mas ele dá aqui um triângulo, ó. 5, 12 e 13, né? Cateto oposto 5, o cateto adjacente 12 e a hipotenusa 13. Por que que dá isso daqui? Porque com isso você consegue achar os ângulos. Você pode fazer seno do ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? É cateto oposto? É cateto oposto. Cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou você pode fazer a tangente do ângulo, que é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Faltou tela aqui. Mas enfim, ele te dá as três informações, tanto o cateto oposto, quanto o cateto adjacente, quanto a hipotenusa, para você usar a que você achar melhor, certo? Então deixa eu apagar aqui. Beleza, então nesse caso eu vou usar 5 e 12. Então eu vou usar a tangente, né? Que é o cateto oposto e o cateto adjacente. Tangente do ângulo vai ser igual. Cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Ó, o ângulo, ele tá aqui, né? Esse ângulozinho aqui, ó. O oposto, ele tá apontando para lá. Então, o oposto aqui, nesse caso, é esse cateto daqui. O triângulo menorzinho aqui de dentro, o oposto é o 5. Então, eu já coloco aqui 5. Se o meu 5 ficar mais bonito. Beleza. 5 dividido pelo cateto adjacente, que é 12. 5 sobre 12 dá 0,41. Agora a gente usa o arco tangente. Por quê? Porque é o seguinte, ó. Tangente do ângulo é igual a 0,41. É 41, 66666, então vou colocar 42, tá? Se eu aplicar o arco tangente desse lado aqui, arco tangente, eu tenho que aplicar o arco tangente nesse lado aqui também, tá? Por quê? Porque aplicando o arco tangente aqui, é como se eu estivesse dividindo pela tangente dos dois lados. Aí eu simplifico tangente com arco tangente e aqui fica arco tangente de 0,42. Então o nosso ângulo, deixa eu apagar aqui para a gente não se perder. O nosso ângulo equivale ao arco tangente de 0,42. Shift alfa arco tangente
vou botar aqui da resposta, então vai ficar o arco tangente de 0,4166666 dá 22,6198. Então, o nosso ângulo ali equivale a 22,62 aproximadamente, beleza? Pronto, então agora a gente já tem o ângulo e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para F1, certo? A gente vai, ó, apagar tudo aqui. Eu queria que tivesse uma borracha no negócio, mas não tem, né? Enfim, vai ficar fx2 é igual a 26. Por que 26? Porque é o nosso f, certo? 26 vezes seno ou cosseno. Ó, o ângulo tá aqui. O ângulo aqui, ele tá colado no eixo x. Se tá colado, tá coçando. E se tá coçando, é o quê? Cosseno. Cosseno de 22,62 graus. Beleza? Então, 26 vezes o cosseno de 22,62 dá 23,999, dá 24. Então, apaga. Fx2 é igual a 24, aproximadamente, kilonewtons. O Fy2, escrever por cima aqui, eu espero que não atrapalhe, tá? Fy2 é igual a 26. E se você usou o cosseno lá no Fx, você vai usar seno aqui. Então, seno de 22,62. 26 vezes o seno de 22,62 dá 10,0000, enfim. A gente já sabe que o Fy2 é igual, calma aí, a 10 kilonewtons. Beleza, e agora só falta o nosso F3, né? F3 aqui a gente tem o ângulo, mesma coisa do F1, né? E tem a força. Então, Fx3 é igual a 36 vezes. O 30 tá coçando o eixo x, então é cosseno. Cosseno de 30 vai ficar 36 vezes cosseno de 30, 31,17, 17,69, vou colocar 31,18, certo? Calma aí. Fx3 é igual a 31,18 kilonewtons. E o Fy3 vai ser igual a 36 vezes o seno de 30. Tem um outro ponto importante aqui. Eu vou explicar para vocês aqui depois que eu fizer o Fy3, tá? Que ficou 36 vezes o seno de 30. Que é igual a 18. Simplesmente 18. Fiz certo, né? Pronto, então Fy3 é igual a 18. Deixa eu apagar a conta de baixo, né? Fy3 é igual a 18 kilonewtons. Eu tinha esquecido de uma propriedade legal que é sobre colocar o positivo e o negativo, né? Note o seguinte, nesse ângulo daqui, eu vou tirar um print aqui. Espera aí, deixa eu botar pra cá assim. Pronto. Por que eu tirei esse print? Porque eu vou precisar apagar aqui tudo, tá? O que acontece? Esse ângulo aqui, ó, ele tá
no lado negativo do x. Se o x positivo é para cá, esse lado x aqui é negativo. O que isso significa? Significa que aqui, ó, a gente vai ter um fx2 negativo. Então, fx2 aqui, que deu 24 kN, é menos 24 kN, tá? E deixa eu ver o que mais, então. O fy é positivo, o fy2, né? Agora, o fy3, ele também é negativo. Por quê? Porque é 36 kN, mas o y positivo é para cima. Eu vou até mudar a cor aqui da seta, ó. Botar um verde. Fy positivo é para cima e o F3 está para baixo. Então, o y lá também é negativo. Logo, Fy3 é menos 18 kN, beleza? Bom, agora sim a gente já tem os nossos valores aqui. A gente só precisa somar eles. E vai ficar então, ó. Eu acho que eu consigo fazer nesse espaço daqui. Vou mudar a cor aqui, colocar o azul. Fica o seguinte, a gente vai somar todos que tem x, tá? Então fx1, fx2 e fx3. E depois a gente soma todos os fy que tem aqui. Vai ficar o seguinte, ó. fx1, 9,64 mais fx2 menos 24. Posso até tirar o mais, né? Colocar assim, menos 24. E fx3 mais 31,18. Isso daqui vai dar igual a 9,64 menos 24 mais 31,18, 16,82. Então a gente já sabe que a força resultante no eixo X é igual a 16, eu vou botar até um Rzinho aqui, 16,82 kN. E o Fy, botar, somar tudo aqui, né? Fy1, 11,49 mais 10, que é o Fy2, menos 18. Vai ficar 11,49 mais 10 dá 20,49 menos 18. 3,49. F resultante em Y é igual a 3,49. Beleza? Kilonewtons. Bom, aqui a gente já tem a nossa resposta, tá? A gente já tem aqui a nossa, tanto a força resultante quanto a sua orientação. Ele vai estar aqui, ó, no eixo X positivo e no eixo Y positivo também, certo? O que é que eu falei que a gente consegue ir além dessa questão? A gente consegue encontrar aonde de fato está essa força, certo? Eu vou lembrar os números aqui, 16,82 e 3,49, porque eu vou apagar, certo? E a gente vai, deixa eu tirar outro print, a gente vai para uma tela mais clara aqui, acho que é aqui, né? Beleza? Então, o nosso F resultante de X é igual a 16,80 e... Pronto. Passei os valores para cá. 16,82 em X e 3,49 em Y. Então, quer dizer que a nossa força resultante, ela tá o seguinte, ó. 16,82 nesse eixo daqui, certo? Vai ser 16,82 aqui. E 3,49. Eu acho que tá desproporcional as setas aqui, né? Vou colocar uma seta um pouco maior aqui em X. 16,82. E aqui
3,49. Beleza. Como que a gente sabe aqui qual é a nossa força, então, o nosso ângulo? A gente pode fechar aqui, ó, a hipotenusa, que aí forma um triângulo. E aí, o valor do triângulo é a nossa força resultante geral, né, completa, somando tudo. E o ângulo, a gente sabe também que vai ser a hipotenusa quando fecha um quadrado. Se a gente fechar um quadrado aqui, ó, e aí fechar a hipotenusa para cá, certo? Nossa força resultante vai estar exatamente nessa posição aí que eu coloquei. Então, para a gente saber isso, é só a gente calcular a hipotenusa. E a hipotenusa a gente calcula aqui, ó, fazendo a raiz quadrada da soma dos lados ao quadrado. Então, ó, a hipotenusa é igual a raiz quadrada. Vou fazer por partes, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Logo, a hipotenusa ao quadrado é igual a 16,82 ao quadrado mais 3,49 ao quadrado. 16,82 vezes 16,82 fica 282,91. 282,91 mais 3,49 vezes 3,49 fica 12,18. Bom, agora somando isso tudo, fica 295,09. E agora a gente passa o quadrado, né? A gente joga a raiz. Porque se a gente jogar a raiz aqui e a raiz do outro lado, a gente consegue simplificar a raiz aqui do h. E a gente vai ter a raiz de 295,09, que dá 17,178. Eu vou colocar 17,18. Beleza? Então a gente já encontrou a força final. A nossa força resultante, ela é igual a 17,18. Beleza? Bom, esse ângulo agora, né? Como que a gente encontra o ângulo dessa força? Deixa eu tirar um print novamente para salvar essa imagem aqui, porque eu vou apagar. Já peguei ali que é 17,18, tá? Bom, o ângulo a gente sabe que a gente pode encontrar pela tangente do ângulo, como a gente fez na estante, que é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente, não é? Cateto oposto a gente tem, cateto adjacente a gente tem. E a gente tinha hipotenusa lá, né, que era o ângulo para cá. Enfim, o cateto oposto tinha dado 16,82, o cateto adjacente 3,49. É isso? Bora confirmar aqui, ó. A gente sabe que a força resultante está aqui, né? O ângulo que a gente vai encontrar, ele tem que ser aqui, ó. Certo? O que é que significa esse ângulo estando aqui? Significa que se a nossa hipotenusa, ela, ao invés de ser para cá, ela tiver fechado, quer dizer, ao invés de ser aqui, né, ela ser para cá, perceba que esse ângulo daqui é o mesmo que o quê? Que esse ângulo daqui, ó. Então, o 16,82 é o nosso cateto oposto, enquanto que o 3,49 é o cateto adjacente. Tangente do ângulo é igual a 16,80. Pera, que agora eu confundi algumas coisas aqui. É isso mesmo, né? Deixa eu ver. Não. Por quê? Porque se o ângulo tá aqui,
né? Se a nossa força resultante ela tá aqui, o, o que ela tá olhando, de fato, preste atenção. Ela tá, o ângulo que a gente quer é esse daqui, né? O eixo que ela tá coçando é o eixo X. E o 16,82 ele tava no eixo X, não foi? Era o nosso F resultante de X. Era o 16. Então ele é o nosso cateto adjacente. Concordam comigo? Eu espero que eu não tenha confundido a mente de vocês aqui no final do vídeo, né? É... Tá, então bora consertar isso aqui que eu tinha dito. Tangente do ângulo vai ser igual a 3,49, porque o 3,49 que tá aqui, ó, que a gente desenhou até maior, né? Bora botar que seja pequeno. É como se fosse essa altura daqui, certo? E aí, ó, ele é o cateto oposto, aonde o ângulo tá olhando, certo? Beleza. 3,49 dividido por 16,82. Bom, 3,49 dividido por 16,82 dá 0,2749. Dá para a gente arredondar para 0,21, né? Agora a gente joga arco tangente dos dois lados e a gente tem que o ângulo é igual a arco tangente desse valor 11,72. E esse é o ângulo daqui do meio, beleza? Então a gente já conseguiu encontrar a força resultante, o ângulo, né, de inclinação que nem pediu aqui nessa questão, mas está aí. Uma questão um pouco longa que se a gente for fazer várias vezes, né, a gente consegue memorizar, lembrar, aprender e não errar. Caso caia uma questão parecida aí na sua prova, no seu concurso, talvez. Beleza? E é isso. Eu espero que você tenha aprendido, que você chegue na sua prova aí sabendo um pouco mais por conta do meu vídeo, beleza? É isso e até o próximo.